Quero te dar as boas-vindas mais uma vez. A Adriana é uma profissional com vasta experiência nas áreas comercial e de marketing, com atuação no segmento de tecnologia e serviços para o mercado B2B. Então, vamos para os conceitos para a gente já começar a contornar aqui o tema produtividade. Então, uma das definições é a relação da capacidade de produção com o tempo. Mas aqui tem um ponto de atenção que é o seguinte: produção sempre estará ligado à máquina, sempre estará ligado à linha de produção, à escala, aos robôs trabalhando, sejam eles físicos, né? Hoje não existe mais fábrica, né, desse estilo, essa é uma referência aí muito antiga, inclusive, quanto robôs de software. Tá? Então, o que é importante? Produção é para as máquinas e produtividade para os humanos. Produtividade é a utilização inteligente do tempo, gerando valor. Isso é um conceito bem importante que precisa ficar cristalizado. Eficácia é jogar bem. Então, jogou bem, a gente sabe, né? O Brasil faz isso sempre, né? E eficiência é jogar bem. E eficácia é ganhar o campeonato. Tá? Então, essa é um conceito também importante para ter em mente. Então, geralmente, né, após um ano de análise de resultados e tudo mais, vem aquela questão: eu fui eficiente, o que já está bom, ou eu fui eficaz? Eu fui melhor que o meu concorrente, eu fui melhor que o ano passado, enfim, eu tive aí mais e melhores resultados por meio da eficácia. Não é possível falar de produtividade sem mencionar metodologias, métricas e indicadores. Então, o que nós temos aqui? Gente, metodologia é um negócio que entra e sai da moda. Sempre tem a metodologia da moda, né? Essas todas já ocuparam aqui o tapete vermelho corporativo, né? Por exemplo, o PDCA da década de 20, né? O Ishikawa é da década de 40. Análise SWOT fiz inúmeras, principalmente para lançamento de produto. Então, quando a gente fala em produtividade, é sempre muito importante adotar uma metodologia, aquela que funciona para vocês. Pode ser muito simples, mas o importante é ter essa metodologia, seguir e, enfim, que ela seja aí aplicável no dia a dia. E agora a metodologia da moda, da modinha, né, que está super em evidência, é o OKR, OKR, né? É uma sopa de letrinha em inglês que, junto com o B2B, vai longe. Então, o que nós temos aqui? O OKR. Tá? Então, essencialmente, são objetivos e resultados-chave. Então, de novo, é um framework, né, assim como os outros. E aí, o que eu tenho? Só para usar como exemplo, porque aí, pelo menos, se vocês amanhã já quiserem utilizar o OKR, está aí a fórmula de bolo fácil, fácil. Então, vamos lá. O O é sempre o objetivo. E eu estou utilizando aqui um exemplo que é muito comum aí no dia a dia, né? Uma dor é um infrator de resultado para vocês, que é o aumento do nível de utilização dos sistemas já adotados dentro da empresa. Então, esse é o objetivo. Quando eu desenho um OKR, eu sempre vou utilizar em torno de 3 a 5 Rs, né? Ou seja, objetivos chaves para cada O. Então, aqui no exemplo, eu tenho, né, o primeiro R, avaliar o estágio atual da utilização da ferramenta, né, de um sistema que hoje vocês tenham. O segundo R, aumentar em 30%. Então, aqui eu já coloco o indicador, né, aí no primeiro semestre. Então, também coloco o indicador numérico e um indicador de tempo. E o terceiro R, engajar todos os colaboradores a atingir este nível até o final do ano. Então, está aqui um exemplo bastante simples de como aplicar a metodologia OKR. E ainda dentro de métricas, o nosso queridinho KPI, né? Quem não sabe o que é um KPI, que vai lá todo dia, tem que medir, mensurar, acompanhar os indicadores. De novo, não adianta ter 10 indicadores. É importante ter poucos indicadores, mas que vocês consigam medir, né, o nível da sua empresa por meio desses indicadores. Quanto menos e mais eficiente, mais eficaz, melhor. De qualquer forma, assim, o que a gente sempre vai considerar quando olha performance, quando olha produtividade? O tempo, o gasto, né? Vamos olhar o indicador quali e quanti.
Vamos avaliar aí a energia, os esforços engajados dentro dessa atividade. E eu gosto muito dessa imagem, é de um escalador, né? E aí abri aqui uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas quando um alpinista ele vai fazer sua escalada, por exemplo, no Everest, o maior índice de fatalidades acontece no caminho de volta. Por quê? Porque ele dimensionou mal os recursos, ele gastou toda a energia de ida, não teve fôlego para a energia de volta, ou não dimensionou aí oxigênio, enfim, tudo que ele precisa fazer para voltar da sua expedição. Então, eu acho que é uma imagem importante para gravar e sempre ter em mente, precisa ir, mas precisa voltar com vida, não só tirar a foto e chegar só o corpo. Tá? E a estratégia, gente, estratégia é a base de tudo. Está tudo muito bonito, muito bacana, muito legal, os números, mas a estratégia ela é essencial. Posso estar olimpicamente enganada, mas, quando nós conversamos com o escritório, raramente a gente vê que existe uma estratégia clara, definida, estruturada, comunicada para todos os colaboradores. Não é muito comum. Tá? Então, assim, pensem com carinho na estratégia. E falando em estratégia, né? Esse daqui é o nosso dia a dia. Estratégia é guiar-se pelo farol em um mar totalmente revolto. Gente, tem um dia que o mar não está revolto? Me fala, porque eu vou para essa praia, tá? Porque o mar está sempre revolto. Não é? 30 de fevereiro, assim, né? 30 de fevereiro. Essa é a data. O mar está calmo. Anota aí na agenda. Bacana. Então, vamos lá. Gente, eu já mostrei esse slide na apresentação anterior e, olha, pode escrever. Me convidou para falar no Sescom, eu vou falar sempre. Pessoas, processos, tecnologia e governança. Isso é um mantra. Guardem para vocês também. É um mantra. Pessoas, processos, tecnologia e governança. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Tá? Pessoas. Bom, hoje, né, o Márcio colocou aqui o dilema de contratar mão de obra, e a gente também vê isso, sabe que esse é um dos infratores de resultados. Então, quando vocês vão embarcar um novo colaborador, o que é interessante? Que ele tenha afinidade com tecnologia, que ele tenha aí as competências, né, interessantes para vocês conseguirem embarcar esse novo colaborador. Quando consegue, né, porque realmente é difícil, em geral é bastante difícil. Então, o primeiro desafio é atrair. Então, contratar de forma assertiva já é um passo aí no caminho da produtividade. Manter esse colaborador dentro da base, né? E aí, lógico, a gente fala de cultura, fala de comunicação, fala de engajamento. As novas gerações querem senso de propósito, querem estar dentro do ambiente propício, que eles possam crescer e tudo mais. A questão é a seguinte: hoje, os escritórios querem contratar profissionais que tenham afinidade com tecnologia. Futuramente, um filtro vai ser o colaborador perguntar o nível de automação, nível de tecnologia que seu escritório tem. Esse pode ser um filtro para ele entrar ou não na sua empresa, porque ele vai falar, bom, eu não quero fazer trabalho de robô, não quero ficar fazendo copia e cola, não quero ficar fazendo aí o trabalho repetitivo e rotineiro. E, por último, a evolução. Treinar esse novo colaborador para novas competências, principalmente a competência de atender o cliente, de ter uma postura consultiva. Se você contratou lá atrás um profissional muito técnico, né, na sua competência dentro da profissão contábil, chegando lá na frente, ele não tiver uma habilidade de conversar com o cliente, de ter mais empatia, talvez vocês tenham problemas. Então, assim, não é fácil, está aqui um super dilema. Enfim, esse é um tema super amplo. Vamos falar de processos. Processos imaturos e processos maduros. O que é um processo imaturo? É aquele que as pessoas fazem sem saber por que fazem. Eu faço porque há 10 anos é feito dessa forma. As pessoas não entendem, não conseguem tangibilizar o valor desse processo entregue, né? Então, é a empresa que tem lá um sistema, mas, ainda assim, usa uma planilha Excel para completar o sistema que ela utilizava, porque sempre foi assim. Atenção, isso é nitidamente um processo imaturo. E os processos maduros eles já estão consolidados no tempo. As pessoas sabem por que fazem e, principalmente, sabem o valor que esse processo entrega.
Isso é super importante. Tá? Para a automação, é muito importante que o processo esteja maduro. Caso contrário, você vai automatizar o caos. Lembrando que o território, né, o limite da automação para um sistema é a automação começa sempre onde o sistema termina. Tecnologia. Aqui eu coloco 2 sites como sugestão. Tá? Quem nunca teve dificuldade em encontrar um site, aquele que pode ser interessante para a sua empresa, enfim. Nesse site aqui, o B2B Stack, ele categoriza, ele sugere 17 categorias diferentes e tem aí uma série de sugestões para cada categoria. Né? Então, você vai lá, tem a descrição e tudo mais. É bem interessante. Bom, falar de robotização também. Né? Qual que é o conceito do RPA? Essencialmente, fazer tudo aquilo que o ser humano faz à frente do computador. Se um ser humano faz um processo repetitivo e rotineiro, e o robô também pode fazer. Essa é a premissa básica, né? Usando as mesmas ferramentas, usando os mesmos sistemas, recorrendo aos mesmos bancos de dados. Então, esse é o conceito central de robotização. Quando a gente começa um trabalho dentro de uma empresa, a gente encontra pelo menos 50 oportunidades de automação lá dentro dos processos maduros. E o limite é esse. A robotização sempre vai começar onde o sistema termina. Esse é outro mantra também. Então, às vezes, as pessoas têm dúvidas. Eu não sei por onde eu começo a robotização e tudo mais. Entenda o limite do teu sistema. E, a partir daí, você consegue identificar as oportunidades de robotização. Então, aqui um exemplo. Né? Qual que é a diferença entre sistema e um robô? O sistema, o seu escritório precisa adaptar-se. Então, ele vem lá numa caixinha e vocês têm que adaptar-se ao que vem pronto de mercado. O robô, ele mimetiza com o seu ambiente, ou seja, ele realmente ele vai adaptar-se ao seu escritório, às regras de negócio, ao jeito que vocês fazem as coisas. Um exemplo. Matriz e filial usam o mesmo sistema. A matriz faz o processo de uma forma, a filial faz o processo de uma outra forma. É um outro robô. Por quê? Porque a regra de negócio é diferente. Então, o robô ele sempre vai adaptar-se ao seu escritório. E aqui um comparativo, né, entre humanos e robôs. Quanto vocês acham que é o índice de produtividade de um humano? Mais ou menos. Quem arrisca? 30%, 40%, 50%? Alguém? Dou-lhe uma. Quer dizer, num dia de 8 horas? Um índice de produtividade, um percentual de produtividade do humano. 30%? Depende da pessoa. Se considerar aquele índice que você mostrou inicialmente da revista Exame, em que o brasileiro produz em uma semana o que o americano produz de segunda até terça na parte da manhã, né? Então precisava saber qual é o do americano. Newton. A gente aplica o nosso. Não, né? Não tá... A gente não combinou. Depende do país que ele mora. Depende do país que ele mora. Tá bom. %. Olha, o número que nós trabalhamos é 60%. Tá? Mas 60%? Nossa. A gente está sendo otimista. É que a gente também não quer ser, né, colocar o humano também. Mas a gente sabe que é menos que 60%. Tá? Mas trabalhamos com um indicador de 60% de produtividade. O que significa que esse ser humano ele vai entregar 105 horas mês trabalhadas. E o robô? O robô sempre vai entregar 720 horas mês. Por quê? O robô trabalha 24 horas, sem parar, não tem Covid, não pula carnaval, enfim. Então, aqui, só de cara, um humano versus um robô, a gente tem uma relação aqui de 7:1. E, para ir finalizando, nossa querida governança, não é a governança corporativa, que também é importante, mas aqui a gente fala de governança de automação, governança de tecnologia. Por quê? O robô ele é um colaborador digital. Então, e à medida que você vai ampliando a sua digitalização, é importante ter a governança para gerenciar. Essencialmente, governança é definir os papéis e responsabilidades. O que acontece se tiver um problema no robô? Será que as pessoas estão utilizando na totalidade os sistemas? Então, isso também faz parte da governança, né? Então, a governança é nosso último pilar. E aqui a conclusão, né? Atenção que agora aqui a fórmula do bolo.
Tá? Qual que é o roteiro? Olha lá. Tadadã, não tem música. Estágio atual, analisar o estágio atual. Entender hoje o contexto, o cenário da sua empresa. Pensar, desenhar, projetar o estágio desejado. E aí vem a estratégia. Dentro da estratégia, o guarda-chuva. Metodologias, métricas e indicadores. E o nosso mantra. Pessoas, processos, tecnologia e governança. Bom, esse é o roteirinho. Então, amanhã, vocês já sabem, vocês podem começar a fazer. Avaliando o estágio atual já é um exercício interessante. Onde é que eu estou e onde eu gostaria de terminar 2023? E aí vocês já podem começar a traçar os indicadores. O que é importante entender? Deixar para os humanos aquilo que é dos humanos. Relacionamento com o cliente, uma postura consultiva, aquilo que as máquinas não fazem. E deixar para as máquinas, né, o trabalho repetitivo e rotineiro que não tem valor. Não tem valor ficar fazendo copia e cola. Não tem valor ficar fazendo um trabalho repetitivo e rotineiro. Entrar 50 vezes no site para ver se eu consigo encaminhar um SPED, por exemplo. Né? E no Brasil, esse processo, ele já começa a ter bastante players que conseguem fazer a implantação nas empresas, o custo disso, você tem noção aí de como é que se estabelece? Me parece que ainda é algo bastante elevado, pelo menos pelas nossas realidades, né? Tem vários players, né? O mercado sempre tem aí profissionais competentes em várias esferas. Veja, o que é importante quando você faz um investimento numa tecnologia, seja ela qual for? Entender a relação custo-benefício. Que benefício aquela tecnologia... Primeiro, assim, voltar 2 passos. Pensar na estratégia. Antes da adoção de tecnologia, vem a estratégia. Por que você quer... O que você quer melhorar? Né? Então, por exemplo, você tem lá uma deficiência dentro do departamento fiscal. O que a gente sabe é complexo contratar profissionais da área fiscal. Então, assim, eu preciso melhorar minha produtividade dentro da área fiscal. Eu não consigo encontrar profissionais. Os profissionais que eu tenho aqui, eu preciso reter. Então, eu vou buscar automatizar esta área, porque ela é estratégica, porque ela é importante, não consigo contratar profissionais. E aí, sim, você começa, né, a buscar essa relação custo-benefício. Quanto custa? Né? Não vale mais a pena? E aí vem a questão de retenção de colaborador. Não vale mais a pena reter esse colaborador para ele fazer um trabalho estratégico e entregar o que o robô não pode fazer para o mercado? Conversar com o cliente, e aí sim vocês conseguem gerar um diferencial competitivo numa entrega mais consultiva e gerar o valor, aquilo que vocês realmente, né, o técnico estudou para aquilo e deixar para as máquinas o que é das máquinas. E aí entra aquela mescla que se fala muito hoje, né? As empresas automatizam tudo e esquecem do lado humano. Né? Falar com a máquina, tem muita gente que já está saturada de entrar nos WhatsApp da vida, nas ferramentas de automação, diz que 1 para não sei o quê, 2 para não sei o quê, diz que 3 volta para o menu inicial, porque você não achou aquele lá que você queria, e não tem a opção falar com o atendente. E você fica preso ali naquela rodinha, né, e não sai daquilo lá. Aí a gente está falando de algo realmente muito impessoal. Né? Infelizmente, as empresas robotizam, automatizam, embarcam tecnologia, mas sem pensar na experiência do cliente. E aqui, assim, acho que a grande vantagem do segmento, e por isso que acho que assim, vale a reflexão, é que, invariavelmente, vocês não vão ter um atendente respondendo lá, se imposto de renda 10, se SPED 20, né? O trabalho ele é ainda muito não. Mais próximo. Não, eu espero que não. O trabalho ele é muito mais próximo do cliente, pode sim criar essa aproximação, porque você não está mais fazendo o trabalho que não tem valor agregado. Esse é o grande diferencial. Cultura é imprescindível. A empresa é a cara do dono. Trabalhar as pessoas é super importante, melhorar a comunicação. Qual é a percepção que eu tenho? Agora vou abrir o coração. Vocês são técnicos. Vocês gostam de números, de fazer imposto de renda. Às vezes, não que as pessoas fiquem negligenciadas, mas é importante cuidar muito das pessoas. Sempre começar, vai embarcar numa nova tecnologia. O que eu ouvi semana passada? Não, mudança de sistema. Não mudou o sistema, agora esse sistema é super potente, porque o outro não era tão eficiente, enfim.
e a gente vai perder o emprego. Um boicote, né? Começa um boicote. O boicote. Esse boicote é o efeito Robocalipse. Então, pode observar. Tá resistente à tecnologia, efeito Robocalipse. Então, assim, engaja as pessoas. Precisa muita conversa, muito alinhamento. A questão é, essas pessoas precisam entender o que elas passarão a fazer, as novas competências que elas precisam desenvolver de atendimento ao cliente, de uma postura consultiva. E, assim, gente, produção é para as máquinas. As pessoas também vão começar a entender isso. E haverá uma mudança. Eu acho que vai haver uma mudança de geração, que é aquele profissional que fala, eu não quero... Qual que é o nível de digitalização da sua empresa? Eu não vou para aí, eu não vou para ficar fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, trabalho de robô. Ainda estamos, né, no gerundismo. Ainda está fazendo, verificando, analisando, ainda está nessa fase. Vai demorar um pouquinho. Agora, cultura é imprescindível. Cultura voltada para a tecnologia, capacitando as pessoas, conversando, para que as pessoas não fiquem resistentes. Se as pessoas estiverem resistentes, não tem nova tecnologia, novo sistema, a robotização, esquece. Porque é o seguinte, tem um momento de virada. Existe um momento que a chave vira. E que momento é esse? Geralmente, as gerações... Dois públicos recebem muito bem a robotização. Um público mais jovem, que já curte tecnologia, quero saber, quero novidade, etc. Então, eles são mais receptivos. Então, vou te dar um caso real. Um escritório contábil decidiu começar pela área de departamento pessoal. Por quê? É uma galera mais jovem, eles estavam mais receptivos, então vai ser mais fácil começar por lá. Mas o meu problema está lá no fiscal, mas eu vou começar pelo DP. Legal, começaram pelo DP. Qual foi a questão? O primeiro robô é um parto para nascer. Às vezes é difícil, fica aquela resistência, não quero, enfim. Só que o que acontece, o próprio time começa a perceber os benefícios, especificamente da robotização, que o cara não faz mais um trabalho que não tem valor, que é repetitivo, que é chato, trabalho chato. E aí começa assim, não, mas e o meu robô? Quando vai chegar? Então, tem um momento de virada. Então, assim, tem uma frase um pouco dura, que é assim, com você, sem você ou apesar de você, o mercado, o segmento, vai passar por uma transição. Vai andar. Vai andar. Então, assim, querido colaborador, faça uma escolha. Ou então você sai da profissão, porque o vizinho e o outro vizinho, e fora de São Paulo, ou sei lá onde, estará adotando a tecnologia nos diferentes níveis. Então, assim, é uma sensibilização de um momento, de uma virada de chave do segmento. Então, ele precisa fazer uma escolha. Então, por isso que essa frase é um pouco dura. Com você, sem você ou apesar de você, isso vai acontecer no mercado. O que você quer para a sua profissão? Você está tendo espaço, você está tendo aqui a oportunidade de vir junto, de estar conosco. Você vem com a gente? Porque, se você sair daqui e for para o vizinho, eles... provavelmente, se não estão agora, muito em breve estarão nesse mesmo estágio.